Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a crise brasileira para ajudar todo mundo a entender o que está acontecendo, por que a gente está ouvindo tanto falar na mídia sobre essa crise. Se eu falasse para vocês que o Brasil teve uma derrota humilhante na Copa e a partir dali o dólar disparou, a inflação subiu, o juros subiu e o Brasil teve uma crise fiscal. Que época da história brasileira vocês acham que eu estou me referindo? A época atual? Na verdade, estou falando sobre 1998 e 1999, onde o Brasil teve uma grande crise e eu vou argumentar nesse vídeo que foi até uma crise maior do que a atual e a gente conseguiu superar aquela crise. O que aconteceu naquela época? Bom, esse aqui é o gráfico chamado superávit primário. Não se intimide com esse nome, é uma coisa bem simples de ser entendida. O superávit é a poupança que o governo faz para pagar os juros da nossa dívida. Então você pega tudo que o governo levanta com impostos, tarifas, menos as despesas. Essa é a poupança que o governo tinha para pagar os juros da nossa dívida. Essa poupança foi de positivo para negativo. E nessa época estava tendo uma crise global ali com a Rússia e com os tigres asiáticos. Então quando o Brasil entrou em posição de déficit, quando essa poupança se tornou negativa, ou seja, a poupança sumiu, todo mundo achou que o Brasil ia ser o próximo país a ter uma crise. E a consequência disso foi que o dólar disparou contra o real, que nem a gente está vendo agora. O dólar disparou mais ou menos 65% contra o real. E além disso, a inflação também subiu, porque uma das consequências de um real fraco é a inflação começa a subir. Então você pega aqui o IPCA, ele foi de 10 para 5, para 2, para 9%. Ele deu um pulo na época dessa crise. E o que o Banco Central fez? Ele pegou os juros, que era mais ou menos 20%, e jogou para mais 40%. Então você teve dois choques bem fortes na economia naquela época. Os juros, que mais do que dobrou, e o câmbio, o dólar disparando contra o real caindo bastante. E qual foi a consequência desses dois choques que a gente recebeu? A consequência foi que a nossa dívida aumentou. Essa aqui é a dívida líquida. Também não se intimide com esse nome. A dívida líquida, o que é? É a dívida total do governo, menos ativos que eles possam ter. Então, se você pensar na sua residência, se você deve 100 mil reais e você tem 50 mil reais em ativos, você tem uma dívida líquida de 50 mil reais. Essa era a dívida líquida do Brasil. E ela subiu bastante naquela época. Por quê? Porque muita da nossa dívida estava em dólar, que disparou. E muita da nossa dívida estava ligado à taxa Selic, que mais do que dobrou. E a consequência foi, nossa dívida subiu. Como é que isso se compara atualmente, a nossa situação atual? Bom, essa crise é bem similar. Esse aqui é o superávit primário, de novo, aquela poupança que o governo faz para pagar os juros da dívida. Ele era positivo, tal, e aí se tornou negativo. Inclusive em 2014 foi um ano eleitoral, então ele se tornou negativo. E agora estão querendo trazer de volta. Estão falando desse ajuste para trazer de volta. E só que a gente tem um elemento que torna a nossa situação menos ruim que daquele ano. O primeiro elemento são as reservas internacionais. Se você pensar bem que é uma reserva internacional, você está pegando dinheiro emprestado aqui dentro do Brasil, em real, e você está comprando dólares no exterior. Você tem uma aposta contra o seu próprio país. Se o seu país entra em crise, você ganha dinheiro com essa reserva internacional, que é o que está acontecendo agora. Mas isso não é reportado porque a contabilidade é feita de uma forma que não contabiliza esse ganho. Mas é importante pensar nesse ganho porque ele vai aparecer mais tarde num gráfico que eu vou mostrar. Um outro elemento que torna a nossa crise menos ruim que aquela, você vê aqui, janeiro de 99. Taxa flutuante de câmbio, o que é isso? Isso aqui é quanto da nossa dívida estava em dólar e quanto da nossa dívida estava na Selic. Vocês lembram aqui que foi os dois elementos que tiveram choque. A Selic mais que dobrou e o dólar disparou. E naquela época, a maior parte da dívida estava nesses dois elementos. E eles vieram caindo ao longo dos anos.
quando o mercado ganhou confiança no Brasil, o Brasil pôde pegar emprestado com outros títulos, ao invés de dólar e da taxa Selic. Quais são esses títulos? É o pré-fixado e o índice de preços. Pré-fixado é um juros fixo, ou seja, se é 13% ao ano, ele é 13% ao ano, ele não flutua. E o índice de preços, ele flutua com a inflação, que não é tão volátil contra o dólar ou contra a Selic, geralmente. Ou seja, a gente está um pouco mais protegido contra aqueles choques que a gente teve nos anos 90. A gente tem uma composição da dívida que nos protege mais contra problemas similares àquele. E um outro componente também que deixa a nossa situação um pouco melhor é a maturidade da nossa dívida. O que é isso? Por exemplo, se você pega o dinheiro emprestado do banco e você tem que pagar 2 meses depois, essa maturidade é de 2 meses. Naquela época, nos 90, nossa maturidade era mais ou menos 12 meses. Cada 12 meses você tinha que repagar a dívida. A gente tinha muita dívida de curto prazo. E atualmente a gente tem dívida mais de longo prazo. A gente está um pouco mais protegido nesse aspecto. Você pode ver aqui o prazo e vida média. Tem 5 anos, 6 anos. A gente tem 5 ou 6 anos para repagar nossa dívida. Então, se os juros aumentam, você tem mais tempo para resolver a crise até que você tem que pagar os juros novo. E isso deixa a gente um pouco mais protegido contra uma piora fiscal. E qual foi o resultado de todos esses números, todas as estatísticas? O resultado foi o seguinte: você lembra que aquela crise levantou muito a nossa dívida líquida? Nossa vez não aconteceu. Nossa dívida líquida manteve estável, principalmente por causa das reservas internacionais. Então a gente não está tendo uma crise fiscal tão ruim quanto aquela. A gente está tendo uma crise fiscal mais leve, só que a gente está tendo uma crise política muito mais complicada. Por quê? Porque naquela época você tinha aqui um déficit e ele voltou a ser superávit. A poupança do governo voltou. Por quê? Porque o governo Fernando Henrique, junto com o Congresso, fizeram um ajuste fiscal. O ajuste fiscal foi aprovado e isso se tornou um superávit, porque o governo cortou despesa, aumentou imposto e isso voltou a ser um superávit. Inclusive, teve até alguns problemas na parte de aprovar esse ajuste. O Fernando Henrique escreve no livro dele que ele tentou passar um projeto relacionado a aposentadorias e tal. O Congresso não aprovou e o Bovespa caiu 10% logo depois, porque todo mundo achou que o Brasil não ia fazer esse ajuste. Mas eventualmente o ajuste foi feito e a poupança voltou e os mercados se acalmaram. Atualmente, esse ajuste não está sendo feito. Por quê? Porque está tendo uma crise política. Eles não estão conseguindo aprovar um ajuste, não estão conseguindo concordar em como que esse ajuste deve ser feito. Agora, a solução para a crise a gente já conhece, a gente já passou por ela, a gente já fez essa solução, já resolveu esse tipo de problema. O que falta é resolver a crise política para criar esse superávit. Agora, eu não tenho muita dúvida de que esse ajuste vai ser feito. Uma hora ele será feito, porque se eles não fizerem, o Brasil vai ter um problema tão grande, mas tão grande, que aí todo mundo no Congresso vai perder o emprego, todo mundo no governo federal vai perder o emprego, ninguém vai conseguir ser eleito. Então, eventualmente, esse ajuste vai ser feito. Então, basicamente, a gente tem um problema leve na parte fiscal e um problema mais pesado na parte política. Agora, quais são os riscos que o Brasil pode ter, mesmo estando numa crise mais leve? Bom, ao meu ver, existem diversos riscos. Primeiro, a confiança dos mercados. Quanto mais lento é o processo desse ajuste, de passar um ajuste, de concordar no ajuste, menos confiança o mercado vai ter no Brasil. E aí você pode criar um pânico e levar a problemas sérios. Porque quando você cria um pânico, o mercado mesmo basicamente cria a realidade que eles estão com medo. Todo mundo começa a vender real, o real vai caindo, a inflação sobe, o juros tem que subir. Você acaba criando um problema muito sério. Então é importante criar confiança nos mercados e isso não está sendo feito. Segundo fator, é o preço das commodities. Se as commodities caírem globalmente, petróleo, os minérios, ouro, etc., aí o Brasil pode ter um problema sério, porque nossa economia depende muito das commodities. E se elas caírem ainda mais, aí
o governo vai perder receita, o pessoal vai perder emprego e gera menos impostos. E aí o nosso problema fiscal, que é leve, vai começar a piorar bastante. A economia chinesa, a mesma coisa. Se a economia chinesa despencar e piorar, e parece que está acontecendo isso, aí a gente começa a ter um problema mais sério aqui. Nossa crise leve começa a tornar uma crise mais pesada. E também um problema surpresa com relação à dívida dos estados. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e as estatais. Porque essas empresas e esses estados também têm bastante dívida. Muitas dessas dívidas estão em dólar. E se um desses estados ou estatais quebrarem, o governo pode querer salvar. E aí, se salvar, aquele gráfico da dívida líquida vai começar a aumentar bastante. Ou seja, nossa crise leve começa a tornar uma crise mais pesada. Então, apesar de ser uma crise leve, a gente tem fatores de risco que tornam nossa situação bem delicada. Ao meu ver, a gente tinha uma margem de segurança quando a gente tinha o superávit. E a gente perdeu essa margem de segurança. Agora a gente está mais vulnerável, a gente está mais à mercê do que vai acontecer globalmente, do que vai acontecer aos estados e estatais. A gente perdeu nossa apólice de seguro e agora a gente está bem vulnerável a uma piora. Bom, visto isso, como investir nesse cenário todo? Como proteger o seu dinheiro? O que fazer com o seu dinheiro para você não perder caso haja uma piora nessa crise brasileira devido a uma piora global? Bom, primeiro eu vou falar onde não investir. Bom, ao meu ver, a poupança é um investimento muito ruim, porque a maioria das pessoas sabem que ela não costuma acompanhar muito bem a inflação. E num período onde a inflação está subindo, onde o juros está subindo, onde está tendo todo um nervosismo nos mercados, você estar em poupança não é uma boa. Em tempos normais ela já não é um bom investimento. Em tempos de crise ainda é pior, porque a inflação vai subir e aí você perde com isso. Dinheiro embaixo do colchão. Inclusive a Dilma, que tem 150 mil reais em casa, não é uma boa você ter muito dinheiro. Porque a inflação está subindo, você não está rendendo os juros desse dinheiro. Quanto mais dinheiro em caixa você tem, mais você está perdendo. O tesouro pré-fixado e os fundos DI pré-fixado. O que é pré-fixado? É um juros fixo. Entendeu? Esse nome é meio complexo, mas é muito fácil de entender. É um juros fixo. Ele não sobe, não desce. Ele é fixo. O tesouro pré-fixado é um título que você está basicamente dando dinheiro emprestado para o tesouro a um juros fixo. E os fundos DI, eles basicamente fazem isso, só que eles te cobram uma taxa ali para fazer isso por você. Basicamente. E qual que é o risco desse título? O risco é que se o juros subir, o que é possível de acontecer, caso a crise piore, caso a inflação piore, você está fixo, né? Você não vai ganhar mais com isso. Então, se os juros for para 40%, você vai continuar ganhando os seus 12% que foi para fixado. Se os juros for para 80%, você vai continuar ganhando 12%. Então, ele não está muito protegido contra uma alta de inflação, uma alta de juros. Então, por isso eu não gosto muito dele. LCI e LCA também tem esse problema. A maioria delas é pré-fixada. Ou seja, se o juros subir, elas não sobem. Os juros não sobem junto. Atualmente elas são livres de impostos, mas o governo pode cobrar imposto um dia, porque eles estão sedentos por impostos agora, porque eles precisam fazer aquele superávit. E esses títulos são garantidos pelo FGC, que é uma instituição privada, ou seja, eles não têm dinheiro praticamente ilimitado, como o Tesouro Nacional. Então, lá o risco não é tão baixo contra um título do Tesouro. Então, para mim, não é uma grande alternativa. E o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA basicamente você está dando dinheiro emprestado para o Tesouro Nacional. Ele vai te pagar uma taxa de juros mais o IPCA, que é a taxa de inflação. Ou seja, esse título ele flutua de acordo com a inflação. Se a inflação sobe, você ganha um pouco mais. Se a inflação cai, você ganha um pouco menos. Mas o que eu não gosto desse título é o seguinte. O IPCA é determinado pelo IBGE, uma agência do governo federal. O governo já mudou o método de cálculo da inflação no passado, quando a inflação subiu. E o mesmo ocorre na Argentina e na Venezuela. O governo fala que a inflação está baixa, mas na verdade está bem alta. Isso gera um problema sério, porque
O IGPM, por exemplo, que é um índice de preços do setor privado, se você comparar o IPCA com o IGPM, você vai ver que o IGPM historicamente tem sido maior que o IPCA. Então o governo está falando que a inflação está menor do que o setor privado está dizendo. Ou seja, já pode ter uma tendência ali ao governo querer falar que não está tendo inflação, mas tem. E se a crise piora, se o Brasil vira uma Argentina, aí sim esse título pode não ser lá uma grande alternativa. Porque aí a inflação pode subir bastante e o governo vai falar que não está subindo não, está tudo sob controle. Eles vão influenciar o IBGE a falar que a inflação está baixa. Então não é lá uma grande alternativa. Você pode ter um percentual ali do seu dinheiro nesse título, mas eu não teria um percentual muito grande. Eu não acho uma boa alternativa. Qual que é uma boa alternativa? A meu ver é o Tesouro Selic. Por quê? Porque se a crise piora, ou seja, se a inflação sobe, o Banco Central vai aumentar os juros. E o Tesouro Selic vai participar desse aumento. Entendeu? Ele segue a Selic, ele segue a taxa de juros do Banco Central. Se a taxa de juros for de 20%, esse título vai pagar 20% menos taxas. Se for de 30%, ele vai pagar 30%. Ou seja, ele não é fixo, ele flutua. E isso oferece a você a possibilidade de surfar os juros para cima, caso haja uma piora. E aí, se você for um investidor mais sofisticado, se você vê que a inflação vai cair, os juros vai cair, você pode vender esse título aqui no topo e comprar pré-fixado e também surfar para baixo e ganhar com a queda também. Mas já na subida você já vai se beneficiar bastante, porque ele é um título que vai te oferecer essa oportunidade de surfar uma piora nos juros. Inclusive, se você vê aqui nos anos 90, a Selic subiu bastante. Se você tinha um título atrelado a Selic, você ganhou mais com a subida dos juros. Então ele oferece essa oportunidade que é bem interessante. Ele também é de baixo risco, porque ele não flutua praticamente no mercado, volatilidade extremamente baixa. Então eu acho o Tesouro Selic um título bem interessante para se ter atualmente, de baixo risco e ainda te oferece a oportunidade de se proteger contra uma piora excessiva na parte de inflação e juros. Com relação a outros investimentos, como bolsa de valores, dólares, euro, ouro, eu acho que eu teria que fazer uma apresentação só sobre eles. São formas interessantes de se proteger. Acho que elas têm um papel no portfólio, só que são um pouco mais complexas, que isso exigiria um pouco mais de tempo para explicar. Mas resumindo, a gente tem um déficit, nosso superávit se tornou um déficit e agora a gente está tentando trazer de volta para a posição de superávit. E a gente conseguindo fazer isso, a gente vai conseguir sair da crise. Agora, a gente está bem vulnerável globalmente a uma piora na nossa condição. E uma forma interessante de se proteger contra isso é comprando Tesouro Selic e evitando outros investimentos que não são muito de baixo risco. E eu acredito que a gente tem uns riscos que podem deixar a gente expostos a uma piora global aí. Então é bom ser um pouco mais cauteloso do que se gostaria. Bom, eu vou ficando por aqui. Quem tiver uma dúvida aí é só me avisar e até o próximo vídeo.